Bom, gente, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Para nós é um motivo de muita alegria estar de volta para esse trabalho que a gente realiza todas as quintas-feiras, o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Nós vamos dar as boas-vindas para todos que estão vindo a primeira vez na casa, que vocês possam se sentirem acolhidos dentro dessa dinâmica de fraternidade, de simplicidade, de comprometimento com o estudo da doutrina, que nos ajuda no que remonta ao Evangelho, e também esses aspectos fraternos que a nossa casa tem trabalhado ao longo do tempo. Sejam todos bem-vindos. Nós iniciamos também abraçando a todos os nossos amigos, ou web amigos, companheiros que nos acompanham nesse instante ao vivo através da rede Amigo Espírita, da rádio Amigo Espírita, Rádio 3, aos nossos ouvintes da rádio Brasil Espírita de Maceió, os amigos da FEAC que também acessam através do nosso site a transmissão ao vivo, que é o www.feac.org.br, aos companheiros que estão no YouTube, através do chat interativo, bem como também os nossos irmãos do Facebook. Então, graças a Deus, temos uma rede aí estendida de bênçãos, de luzes e de muita amizade, de muito envolvimento nestas bases que a doutrina espírita abre para a gente. Então, vamos rogar a Jesus para que a gente possa ter uma noite pródiga de aprendizado e também de intercâmbio com as hostes superiores, com os espíritos benfeitores que tutelam esta casa, a casa de Kardec, e também aqueles que trabalham na comunicação do mundo espiritual para com a Terra. Não se assuste, que isso é uma novidade. Bom, gente, sem delongas, todos estamos ansiosos para o estudo, não é verdade? Nós estamos trabalhando, portanto, com o Livro dos Espíritos, a partir do capítulo 6º, Pluralidade das Existências. Nós estamos trabalhando, portanto, na parte 2ª do Livro dos Espíritos. A obra é dividida em 4 partes. A primeira, filosófica, a segunda, com as projeções em tese científicas, né? A ciência espírita, vamos trabalhar assim. A terceira parte das leis morais e da 4ª parte, que é das penas e gozos futuros, ou penas e consolações, enfim. Nós estamos aqui situando vocês na pluralidade das existências. Especificamente no tópico que remonta às parecenças físicas e morais, ou semelhanças físicas e morais. Na última semana, nós trabalhamos a questão 217. E foi a reunião inteira flutuando, perpassando estas análises que a espiritualidade nos ofereceu. Hoje nós vamos continuar refletindo sobre essa questão e já abrindo para a questão 218. Eu vou pedir a permissão e a paciência de vocês, porque o texto é longo. Na última semana nós não lemos o comentário de Kardec, lemos apenas a pergunta de Kardec, a resposta dos Espíritos. E agora eu inicio a reunião lendo o conjunto da obra. Pergunta, repetindo, de Kardec, resposta dos Espíritos e o comentário de Allan Kardec quanto à resposta dada pelos Espíritos. Vamos lá. É do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traços das suas existências posteriores, ou nas suas existências posteriores? Resposta: o novo corpo que ele toma, no caso o espírito, nenhuma relação tem com o que foi
anteriormente destruído. O corpo que foi destruído. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Sem dúvida que este é unicamente matéria. O corpo é unicamente matéria. Porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito, que lhe imprime certo cunho, sobretudo no rosto, pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são o espelho da alma. Isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete, de modo particular, a alma. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada. Ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, que até chegam a inspirar-te repulsão. Poderia supor que somente corpos bem moldados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos? Quando certo é que todos os dias deparas com homens de bem, sob um exterior disforme, sem que haja pronunciada parecença ou semelhança. A semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama, abre aspas, um ar de família. Ponto. Agora o comentário do pedagogo de Lyon, o discípulo de Pestalozzi. Nenhuma relação essencial, guardando o corpo, que a alma toma numa encarnação, com o de que se revestiu em encarnação anterior. Visto que aquele pode vir de procedência muito diversa desse. For absurdo pretender-se que numa série de existências haja uma semelhança que é inteiramente fortuita. Todavia, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que lhe servem para as manifestações e lhe imprimem ao semblante físico e até ao conjunto de suas maneiras um cunho especial. É assim que, sob um envoltório corporal da mais humilde aparência, se pode deparar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto sob um envoltório de aspecto senhoril, se percebe frequentemente a da baixeza e da ignomia. Não é pouco frequente observar-se que certas pessoas, elevando-se da mais ínfima posição, tomam, sem esforços, os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas aí vêm a achar-se de novo no seu elemento. Outras, contrariamente, apesar do nascimento e da educação, se mostram sempre deslocadas em tal meio. De que modo se há de explicar esse fato, senão como reflexo daquilo que o espírito foi antes? De que modo se há de explicar esse fato, senão como reflexo daquilo que o espírito foi
em precedente existência? Essa é a pergunta que Kardec encerra o seu comentário. Bom, então vamos lá. Sem voltar demais, mas sem deixar de voltar, porque para impulsionar nós temos que recolher os elementos já trabalhados. É o espírito de sequência. Esse é um princípio pestalozziano que Kardec adotou com muita autoridade, do simples para o complexo, do particular para o geral. Existe uma sequência no aprendizado. Então, para quem está chegando, para os nossos amigos internautas que podem estar acessando a doutrina espírita pela primeira vez, e nós temos um compromisso com todos, diga-se de passagem, o estudo doutrinário ele não pode privilegiar a intelectualidade, não temos aqui nenhuma ideia de elitismo, nós temos que trabalhar com o foco voltado para as necessidades humanas, em todos os sentidos. Se fosse um grupo particular, nós ficaremos presos apenas no texto. É uma nota explicativa porque somos cobrados. Recebemos manifestações da turma que fala assim, Carlos Alberto, acelera, a gente está na expectativa. Aí eu digo, não é a característica da doutrina espírita acelerar. Porque eu tenho um ambiente espiritual aqui, inclusive hospitalar. Temos espíritos aqui que nem sabem que estão desencarnados. Tem espíritos adormecidos. Temos espíritos gênios, do bem e do mal. Então, esse ambiente físico e espiritual, que envolve inclusive os lares daqueles que estão nesse momento nos acessando, é complexo. Nós não temos que agir com prudência cristã, porque a base da proposta espírita, como filosofia de vida, é o amor que Jesus veio nos oferecer. Somos herdeiros de nós mesmos. Através da reencarnação, que é um fundamento, é um princípio básico que o Espiritismo analisa, estuda. Não foi o Espiritismo que veio trazer a reencarnação para o conhecimento humano. A reencarnação não é novidade. Ela faz parte de várias religiões, né? De muitas filosofias. Então nós podemos buscar desde a era socrática, né, que é mais próxima da gente, para não ter que reportar ao Egito, a Caldeia, os povos mais antigos. A reencarnação sempre foi trabalhada, obviamente, de acordo com a condição dos povos, no seu tempo. A maturidade da humanidade, dos seres. Jesus fala para Nicodemos que a reencarnação é uma lei natural. Vocês estão lembrados do diálogo de Jesus com Nicodemos? Nicodemos procura Jesus, reconhece a autoridade dele e diz, Senhor, como podes fazer tudo isso? Né? Tu é mestre. Ele reconhece a autoridade. Mas, para fazer tudo isso, o Senhor vem da parte de Deus. E Jesus diz para ele, no diálogo, que é necessário nascer de novo para poder compreender as leis da vida. Nicodemos pergunta, mas como, Senhor? Como nascer de novo, um velho voltar para o ventre da mãe? Aí Jesus responde, projetando Nicodemos e todos nós para uma verificação de profundidade e ampliando, obviamente, o conceito. Ele diz assim, textualmente, isso está no Evangelho de João, se vos falo, 3, para responder aquele que perguntou em casa, João 3, se vos falo das coisas da terra e não me compreendeis, quanto mais se vos falar das coisas dos céus. Aí ele vai falar, o vento sopra e a gente não sabe de onde vem. Aí ele está se referindo ao Espírito. Mas a essência é, a reencarnação é lei natural. Você acreditando nela ou não, você está reencarnado. E vai desencarnar, graças a Deus. Porque até então a gente ia morrer.
Agora você não vai morrer mais. Você vai desencarnar. Olha que beleza. Isso Jesus envia o Consolador para explicar o que ele tinha dito. Não é? Nós vamos reencarnar. Isso é consolador. Isso nos concede esperança. E embasa a própria filosofia de Paulo de Tarso, na sua primeira epístola aos Coríntios, quando ele, no texto que vai tratar da reencarnação, ou da ressurreição dos mortos, numa adequação linguística da época, não é? Teológica, enfim. Ele diz que se não há a ressurreição dos mortos, o Cristo não ressuscitou. Se o Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Esse é o poeta, psicólogo, tratadista, educador Paulo de Tarso, profundo conhecedor. É vã a nossa pregação. Ou seja, se não há ressurreição, se não há vida espiritual, se não há um retorno, não é possível a gente adquirir perfeição. O texto do Paulo é muito claro. Nós é que temos dificuldades, porque a nossa mente estava muito amarrada nos conceitos religiosos, nas religiões que, monopolizadas, aplicadas, utilizadas pelos homens, trancafiaram o pensamento dos homens, da humanidade. Religião que imputa medo, culpa, elege favores, graça, privilégios, a religião que dá poder para santos, que também precisa de representante na terra, então distribui poder na terra, e assim caminha a humanidade num ciclo vicioso de dependência. Precisamos de um benefício para que a gente seja feliz. Precisamos de uma intervenção para curar as nossas feridas. Precisamos de adotar um modus de vida que esteja conectado com alguma coisa que foi dita que é bom, e se eu assim não proceder, serei infeliz? Então, a religião, sem a ciência que o Espiritismo inaugura, ela veio caminhando no tempo de uma forma capenga. Da mesma sorte que quando a ciência se desconectou daquela religião capenga, a ciência se projetou numa linha de muitas dificuldades. Até para fazer um ajuste. A ciência ficou capenga e a religião ficou cega, quando ela desmembra da ciência. Então o Espiritismo propõe o quê? A aliança da ciência com a religião. Mas não religião dominadora, religião da terra. O Espiritismo veio inaugurar para nós uma concepção diferenciada de espiritualidade. O Espiritismo, numa visão de Allan Kardec, no livro A Gênese, que está completando 150 anos esse ano, lançado em janeiro de 1868, o livro A Gênese vem dizer para nós, de uma forma extraordinária, que o Espiritismo é uma filosofia que, aplicada como uma ciência natural, não é? Que proporciona para nós a evolução. Na aplicação dessa ciência, você vai crescer, você vai entender, e com isso você vai se libertar. Em se libertando, você vai descobrir a beleza da vida, a importância do amor, os valores da virtude, não impostas, mas virtudes que nós vamos desenvolvendo e vamos obtendo o resultado delas como o próprio alimento da alma. Ser virtuoso é se dignificar, é qualificar, é aprimorar. E tudo isso vai trazendo bem-estar. Isso tudo vai favorecendo o seu sistema imunológico. Aí nós vamos discutir saúde física, mas vamos discutir também saúde espiritual. Que, diga-se de passagem, a saúde física ou a doença, na verdade, expressa o que no nosso campo mental está vigorando. Desfunções, desequilíbrios, desarmonia vão redundar no nosso corpo. As nossas mazelas, elas são resultantes, portanto, de uma maneira
desequilibrada de pensar, de sentir, de viver. Seja daqui, seja de ontem. Nós estamos num processo de recolher o que nós semeamos. Não é? Nós vamos encontrar no Espiritismo abordagens interessantes, mas que são didáticas. Onde, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, vamos nos deparar com os Espíritos dizendo que nós estamos pagando conta, que nós temos uma lei de causa e efeito, que nós estamos aqui reajustando o passado. E muitas vezes, até nós espíritas, temos apresentamos uma dificuldade de apresentar o que a didática desses espíritos, na verdade, apontam. Porque, verdadeiramente, eu vou até deixar isso muito claro, vocês vão encontrar vários textos que falam sobre pagamento. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos encontrar Allan Kardec, em muitos momentos também, dizendo que nós estamos reencarnados para evoluir. E para evoluir, na verdade, você não vai ficar pagando conta do passado. Você vai lidar com o que você semeou ontem, obviamente, e essa resultante vai te colocar numa condição de superar o obstáculo. Se é dor, se é porta fechada, se é ataque, se é abandono, se é desencarnação, as novidades, elas batem na porta do viajor para que o viajor encontre soluções e descubra o caminho que ele deva percorrer, que vai ser o caminho mais simples. A trajetória mais curta. Eis a grande proposta da filosofia que o Espiritismo inaugura. Ou seja, o sofrimento, no dizer de Kardec, no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, o sofrimento, na verdade, ele é inerente à nossa inferioridade. O sofrimento, ele está contando para nós o tanto que somos imperfeitos. É essa a ideia. Ninguém está aqui para pagar. Você não está aqui para pagar, para receber um castigo. A doutrina espírita é uma doutrina que propõe a autonomia. As outras religiões vêm falar para nós de heteronomia. Vêm dizer para nós que nós estamos encarcerados, tendo que ajustar a duras penas, e se não for assim, vamos continuar sofrendo. E algumas elegem inferno, outras dão uma chance no purgatório. Tem espírita que também dá chance, porque ele fala do umbral. Espírita fala de vale de suicidas e tantas coisas que fazem parte dos painéis. Mas, na verdade, muitas vezes nós estamos dizendo que nós não estamos tendo habilidade para dizer para o povo que Jesus vem a todos nós propor que nós possamos fazer acontecer, trazer o reino dos céus para a nossa vida. E a doutrina espírita vem dizer que o reino do céu não está lá, ou em algum lugar que eu não sei aonde é. O reino do céu é estado de alma. Por isso é que Jesus diz assim, quando for orar, entre para dentro do seu quarto, o seu quarto íntimo, não é? E converse com o Pai. Ele está dando uma dica. Então você não tem que procurar Deus lá fora. Você não tem que procurar Deus na FEAC. Ninguém volta semana que vem. Você não tem que procurar Deus no outro. Isso é infantilidade. Isso é ignorância nossa. Embora Deus converse conosco por ele, pelo outro. Certinho? Porque o outro é, na verdade, um instrumento para dizer que nós precisamos de entrar dentro da gente mesmo para encontrar Deus. Olha que paradoxo. Isso dá para sair fumaça na cabeça de muita gente aí. O indivíduo fica assim, não entendi nada. Então ele não está lá, mas ele está lá, ele está aqui. Aonde que ele está? Na verdade, nós estamos aqui refletindo sobre a importância de entrar para dentro de nós mesmos para descobrir Deus. E descobrir é no seu sentido de sentir a presença dele como uma força, como uma inteligência que está promovendo em nós, ou dizendo para nós, que nós precisamos de fazer acontecer, com todo o apoio dele. Então, quando você sai para vencer, para trabalhar, você estará usando os recursos que você traz de outras vidas. Por isso é que somos herdeiros de nós mesmos.
das nossas tendências. Nós somos herdeiros das nossas conquistas, das nossas virtudes. Mas também somos herdeiros dos nossos hábitos anteriores, que instituíram procedimentos comportamentais e repetidos. Eles se tornaram vícios. E esses vícios caracterizam o caráter. Então, nós estamos lidando com o nosso caráter. Somos herdeiros desse caráter. A índole, a tua índole, que a gente fala no linguajar popular, a índole boa ou a índole ruim, não foi o seu pai que implementou dentro de você. Não foi sua mamãe que disse para você o que é índole. Ou melhor, foi ela que imputou a índole de fora para dentro. Você não herda a psicologia da sua mãe. Você não herda a experiência do seu pai. Está tudo dentro do tema que a gente vem trabalhando aqui anteriormente. Está claro aí para quem já estava? Para quem está chegando? Índole, caráter? Sim. Foi construído por nós mesmos. É aquisição. E nós temos que trabalhar com ela. Carlos Alberto, volta para o corpo. Então, nós vamos voltar para o corpo. Porque só por ter tentado falar que nós somos herdeiros de nós mesmos, foram praticamente 1/3 da reunião. Mas o texto está dizendo para nós, de uma forma muito clara, que o nosso corpo atual, ele nada tem a ver com o nosso corpo anterior. Ficou claro esse ponto aí, gente? Nada a ver. Então, você, inclusive, nós trabalhamos aqui, você pode, na última existência, nem ter sido brasileiro. Você pode ter sido, por exemplo, um africano. Você pode ter sido um japonês, um asiático, um russo. Então, a estrutura do corpo, a característica do corpo, se difere pelas questões típicas de uma raça. Não é verdade? Então, a estrutura, não é? O biotipo, o protótipo, não é? Ele nada tem a ver com a existência anterior. Embora existem casos que o indivíduo reencarna no mesmo clã. Aí ele pode trazer aspectos fisionômicos que ele teve numa existência anterior. Por quê? Está ali. Como é que a gente fala lá no interior de Minas? Você olha para o pai, olha para o filho, é cuspido escarrado. Meu Deus, que termo chulo, Carlos Alberto. Ah, mas eu fui para a roça, lá para o meu interiorzão de Minas. Ou seja, tem outra que é boa. Cara de um, focinho do outro. Meu Deus, focinho. Ai, assimilou com os animais. Tá? Mas, por exemplo, o indivíduo, ele pode, dependendo da circunstância, ele pode ser neto dele mesmo. Não pode? Ele desencarna, né? O filho casa, o filho procria junto com não é? E vai o vovô reencarnar como neto dele mesmo. Isso é muito comum, desde que tenha um tempo suficiente para que isso aconteça. Ele pode ser o bisavô, ele pode ser... Aí vai, uma escala, e a performance, né, a estrutura física vem sendo refletida no tempo. Embora... Está vendo? Tudo tem um embora. Vou falar agora não obstante, todavia, porém... A própria modificação, a própria alteração pela chegada de novos tipos, não é? Vai auxiliando para que haja mudança no perfil. Então, se nós, que gostamos de história, que adoramos viajar nas árvores genealógicas, vamos buscar foto do vovô, foto da bisavó, quando é possível, né? Aqui no Brasil o negócio é meio complicado, porque os recursos aqui eram mais difíceis. Mas você vai nos outros países, você pode encontrar foto até lá do tataravô lá que viveu no século XVIII.
A gente olha, imagina se Allan Kardec tivesse tido filho, ele e a Madame Amélie. Né? Hoje eles têm filhos espirituais, né? Graças a Deus. Né? Mas se eles tivessem filhos, estava aí a gente olhando a foto do tataravô Allan Kardec, que nasceu em 1804 em Lyon, na França. Aí a turma atual falou assim, nossa, mas aquele povo antigamente, o povo feio, não era assim? Porque, obviamente, há o aprimoramento das raças. A estrutura hoje é diferente. O que corrobora com isso? Não é? Qualidade de vida, alimentação, a miscigenação. Tudo isso vai mudando os caracteres físicos. Então, é natural que haja, portanto, vamos dizer assim, dentro do progresso da raça, nós estamos avançando. O biotipo hoje, ou o protótipo hoje, é mais bonito, sem dúvida. Ou ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais burilado do que foi há 100 anos atrás, sem dúvida alguma. Daqui a 100 anos, imagine como nós vamos ser bonitos. Aí nós vamos olhar, eu até comentei isso semana passada, eu fui muito criticado, como sempre. Eu fui muito criticado porque eu falei que a gente está na época do selfie, né? Aí fica todo mundo tirando foto, posta para cá, posta colar. Aí daqui a 100 anos, olha que beleza fazer isso agora. Porque agora nós fazemos por vaidade. Campeonato da insensatez vaidosa. Ver quem que tira mais foto de si mesmo. É tão bonito, né? Você bater foto, olha como eu sou maravilhosa, olha como eu sou belo. E aí espalha isso, chega lá na Europa, e as pessoas todas estão interessadas porque hoje você passou batom vermelho, ou passou batom amarelo, ou hoje você está com a camisa do time, está praticando esporte. O mundo inteiro está interessado com o que nós estamos fazendo. Mas no nosso foco aqui, daqui a 100 anos, a gente vai olhar para o arsenal da internet e vamos verificar uma enxurrada, um tsunami de fotografias. Daquele pessoal, sabe? Daquele povo primata que viveu lá no século XXI, que ficava tirando selfie. Vai ser ótimo, porque nós vamos olhar para os selfies, né, para as fotografias daqui a 100 anos, e vamos falar assim, gente, mas como que nós éramos feios? Graças a Deus, agora a gente está lindo, maravilhoso. E não sabe que depois, com o passar do tempo, isso tudo vai modificando, obviamente. Eu perpasso essas linhas da beleza e da feiura só para a gente dar uma risadinha. Por quê? O que nos importa? É o físico? Não. Ao nível moral, espiritual, Allan Kardec já começa a trazer para nós uma reflexão importante. Está nas entrelinhas. É quando ele fala sobre a alma nobre, justa, bela, que utiliza-se de um corpo tido na Terra como feio. Ou uma estrutura disforme. Pode acontecer, não pode? Um indivíduo reencarna com um corpo cheio de deficiência. Cego, sem os olhos, né? Sem a orelha, sem o nariz. Vamos colocar de uma forma assim bem categorizada para passar a ideia. E é uma alma belíssima, no seu sentido, de expressão de luz. Porque no mundo espiritual, a beleza está na capacidade do sentir, do pensar, do agir. E tudo isso projeta luz. Então, os espíritos eles se identificam pelo sentimento e pelo pensamento, e não pelos aspectos materiais ou físicos, ou da forma. Pra vocês verem como que nós somos infantis. Os espíritos puros, eles nem perispírito direito eles têm. De tão sutil que é o perispírito. E o que é o perispírito? É o nosso corpo espiritual. O corpo físico, ele é modelado nas suas funções principais pelo corpo espiritual. Então a gente brinca que o corpo físico é a casca, né? É a casca da fruta. Porque a essência da fruta, que é o espírito, está na semente. A polpa da semente, Kardec usa
o perisperma aí para nos dar uma ideia da maçã, que a polpa da maçã representa o corpo espiritual. E o corpo físico, portanto, é a casca. Eu sempre que eu faço isso, eu falo dessa brincadeira, eu faço uma brincadeira, né? Vocês estão vendo essa casquinha que eu estou nela? Casquinha, na verdade, é o corpo físico. Então, se o corpo físico, por exemplo, apresenta anomalias, essas disfunções, essa desarmonia energética, ela pode estar no corpo espiritual. Mas não necessariamente o corpo físico retrata, na sua disformidade, o que o espírito, a condição que o espírito se encontra no mundo espiritual. Ou seja, por que ele está com um corpo com muitas inibições, com muitas dificuldades? Porque ele precisa daquele material, daquele veículo que é o corpo físico, para que ele realize o que ele se comprometeu a fazer. Certinho? Ou seja, por que aquele corpo? É uma prova para ele? Pode ser um empecilho no mundo da sociedade, dos interesses, para que ele consiga fazer o que ele veio fazer? Quando é uma expiação, aquelas reencarnações que o espírito realmente vem para vencer obstáculos seríssimos, nesse caso de expiação, o corpo físico pode, então, retratar a toda a desestrutura que tem no corpo espiritual. Certo? Quando é uma missão, não. Já é uma condição escolhida pelo espírito. Certinho? Está ficando clara a ideia? O assunto ele é muito amplo. Mas quando Kardec vem falar, por exemplo, de comportamento, de dignidade, de elegância, e aqui ele usa um símbolo, um espírito nobre, um espírito que foi educado em bases assim diferenciadas, de uma sociedade, ou de várias experiências numa sociedade mais privilegiada, ele vai aprender muitas coisas, certo? E ele pode traduzir isto no seu comportamento numa vida atual. Mesmo estando, por exemplo, em setores da sociedade que a educação não seja tanto enaltecida. Ou seja, nessa encarnação atual, por exemplo, ele não teve a oportunidade de se educar. Ele viveu num ambiente mais rude, mais primitivo, vamos assim dizer. E é um espírito que você vê que o comportamento dele é um comportamento diferenciado daquele grupo, certo? Como, ao contrário, o indivíduo reencarna no meio social em que ele recebe todas as condições para ter uma boa educação, mas não assimila. O seu comportamento se aproxima muito mais do bruto do que aquele ambiente que ele se encontra ali. É como se ele estivesse num ambiente completamente fora dos seus interesses, em sintonia com o que realmente ele gosta de fazer. Até então, ficou claro? A lógica que a reencarnação nos traz é de um valor extraordinário, porque, inclusive, nos ajuda a trabalhar numa análise mais misericordiosa, para que a gente possa observar as pessoas com mais carinho, com mais tolerância, com mais respeito. Porque o espírito põe para fora, no seu sentido de pensamento, atitude, palavra, ação, efetivamente o que ele traz. Tudo que ele realmente estabeleceu como norma de vida. Agora, o aspecto que trata do rosto refletir a essência do espírito, também foi um assunto bastante debatido aqui na última semana. Está lembrado, Denise? O rosto, fazendo uma alusão aos olhos
como o espelho da alma. Já ouviram falar esse pensamento popular? Os olhos são o espelho da alma. Aqui Kardec está chamando a atenção para nós que o rosto, muitas vezes, ele reflete, ele é o espelho do que efetivamente o espírito traz, ou do que o espírito está vivendo. Isso é apresentado na sua fisionomia: doença, virtude, alegria, tristeza. O semblante, ele conta muito para nós disso, do que está vigorando na intimidade dos seres. Denise, a palavra é sua, o chat. Muitos irmãos nos acompanhando, a Marinalva, o Rui, a Sandra, a Yara, a Silmara, o Daniel, tantos outros irmãos aqui que não tem como eu falar o nome. Eles estão comentando entre eles aqui no chat exatamente com relação a essa questão da beleza física. Que muitas vezes a beleza física ela não condiz com o que o indivíduo tem internamente. Pode ser uma pessoa extremamente bela fisicamente, mas não ter bons pensamentos, não ter bons sentimentos. São mais comentários entre eles. Entendi. Aqui. Muito bem. E na última semana eu também prometi que hoje a gente ia discorrer mais um pouco sobre a nossa querida alma Chico Xavier. Estão lembrados? Tem 2 semanas que eu fiquei cozinhando o pessoal, mas hoje eu não vou ter como me furtar. Porque o Chico Xavier, para nós, é o símbolo da bondade nos dias atuais. Como existem outros símbolos que nós podemos buscar na sociedade. Por que não lembrar de Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, enfim, tantas almas boas que ficaram conhecidas pelo grande povo, pela massa. Mas o Chico sempre nos alertava de procurar as almas bondosas no anonimato das famílias, nas favelas ou nos palácios. Existem muitas almas maravilhosas que estão aí cumprindo uma missão extraordinariamente importante. E nesse mundo materialista nosso, nós estamos constatando que a maioria delas são reconhecidas depois que elas se vão. Aonde nós vamos parar para refletir sobre a perda. Aí se valoriza, né? Puxa vida, podia ter aproveitado mais. A falta. Muitas vezes é necessário retirar o indivíduo do contexto para ver que os grupos vão se separar, porque a capacidade moral, o magnetismo, o amor é que conseguia congregar. E muitas dessas almas nem são tão barulhentas. Não são almas que vão promover eventos, fazerem festas, mas as coisas acabam acontecendo em torno delas. Tamanho amor, tamanho magnetismo, que não é identificado com os olhos, mas é sentido pela alma. Estas almas, elas contagiam pela sua desenvoltura espiritual. E muitas delas foram almas que reencarnaram exatamente para agregar a espíritos que precisavam viver experiências juntas, em conjunto. E depois que cumprem as suas missões, o seu tempo, é necessário que elas partam para que as coisas tomem o caminho que deva ser percorrido na Terra. Aonde costuma, na maioria das vezes até dizendo, que esses grupos, que essas almas reuniram, se dispersam. Porque acabou o tempo. E isso a gente vai compreender no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vem falar da família espiritual e a família terrena. Qual é a diferença? A família dos corpos, do sangue, né? Dos nomes, sobrenomes, são famílias temporais. Não necessariamente você está numa família que você esteve ontem.
Isso vai nos explicar o porquê das dificuldades, porquê muitas vezes da falta de afinidade dentro do clã, enquanto o indivíduo encontra ressonâncias amorosas, simpáticas fora do clã. Aonde nós temos afinidade significa que já houve uma relação de alguma sorte em algum tempo e no espaço. Aonde nós temos dificuldades pode caracterizar, na maioria das vezes, que nós já tivemos e não soubemos aproveitar. E em alguns casos criou-se antipatia. Só existe antipatia onde houve um dia simpatia. Uma coisa é você encontrar com alguém, conviver com alguém que, como é que a gente fala na roça? Não fede nem cheira. O indivíduo está ali, mas ele não te afeta, você não afeta ele. Fica tudo um 0 a 0 danado. Não é? Há uma indiferença, não indiferença no sentido de presunção, de orgulho, de vaidade. Não, é uma indiferença porque não tem liga. Não tem relação, não tem sentimento. Então, essas almas podemos estar tendo os primeiros contatos. Agora, quando tem movimento magnético, sentimento, vibracional, repito, de atração e de repulsão, caracteriza que nós temos vínculos, que já tivemos experiências em conjunto. Em alguns casos, experiências que engrandeceram ambos os seres, ou muitos destes que hoje estão reunidos. E por isso têm as suas dificuldades de relacionamento, mas se amam. E vão até o fim, caminham, dão a vida. Costumam, em algum caso, nem conviverem tanto, mas na hora que precisa, estão lá juntos. E não precisa de conversar muito. As coisas se ajustam porque todos se comprometem. Então você vê que aí que é um clã, um grupo afim. Não é? Existem almas que são, vamos dizer assim, que representam a plenitude dos nossos anseios. Amor. E não precisa de explicar o que é amor, porque é gastar tempo. Porque amor é para sentir, cada um sabe aonde existe amor e aonde o amor ou os sentimentos foram desviados. Quando eu falo amor, eu estou indo lá para o top dos sentimentos da relação bem resolvida. Ficou claro? Amor é projeto, é entrega, é trabalho, é interação, é magnetismo. Não tem palavras para explicar. Fora isso, nós temos sentimentos de atração, de emoções, que vão estabelecendo, então, um grau de relação nossa com o semelhante. Uns mais, outros menos. Ficou claro esse ponto? Então, existem almas que reencarnam para ajudar, para que nós possamos ter motivação ou nos sentirmos protegidos, acalentados, conduzidos para dar um passo adiante. São estes espíritos que o Chico sempre se referiu com muito carinho. As almas que descem, entre aspas, do mundo espiritual superior para nos ajudar. Não são, muitas delas, espíritos de ponta, espíritos superiores. Não. São almas já com maturidade, num nível muito próximo do nosso. Certinho? Mas, vez por outra, Jesus envia missionários. Aí são aqueles espíritos que têm um compromisso com um grupo maior, com o encaminhamento do planejamento espiritual do planeta. É diferente. Então, nós temos, até como biógrafos, um carinho muito especial quando nós nos referimos a Chico Xavier. Porque o Chico é um espírito que reencarnou com uma missão muito definida. Ele foi preparado durante um tempo muito especial no mundo espiritual para vir à Terra e cumprir uma tarefa no qual ele foi preparado com muitas especificidades, com um acompanhamento de técnicos muito gabaritados em todos os setores. Ele estudou muito no mundo espiritual para poder chegar aqui e enfrentar as feras, as dificuldades naturais do caminho de todo aquele que é investido ou que se investe na condição de servir a uma causa maior. Porque não é simples. Quando a gente conversa sobre os desafios pessoais nossos, o assunto já fica tão complexo, né?
Tem hora que tem gente que tem vontade de chorar, tem hora que tem vontade de abandonar, tem um desejo de fugir. Aí os espíritas, tem muita gente já comprando passagem, querendo habitar nas regiões de Sírios, conviver com Alcione, espíritos superiores, porque não aguenta mais esse território de prova e expiação da terra. E quando o indivíduo está querendo ir para Sírios, ele está dizendo que ele tem que ficar aqui, é muito. Porque os espíritos superiores não querem abandonar o barco, não. Não. A célebre história conhecida de Bezerra de Menezes nos encanta. Quando nas narrativas mediúnicas de Chico, que o Divaldo propaga tanto, Bezerra cumpriu a missão dele aqui, na Terra, e ele recebeu um convite de nada mais, nada menos que Maria Santíssima. Celina, que é a representante dela, a secretária particular de Maria Santíssima, procurou Bezerra. Doutor Bezerra, olha, fechou. Vitória, cumpristes a tua missão. Maria, nossa mãe, te convida para habitar outros mundos. Tens responsabilidade e condições de fazer uma tarefa em orbes diferenciados. E ele ficou muito encantado, agradecido. Aí ele, humildemente, pede para ela se ele teria condição de refletir um pouco, embora quem era ele para avaliar o convite de Maria, esse espírito tão extraordinário que é a mãe espiritual da humanidade, mas ele pediu um tempo para pensar. Chegou na seguinte conclusão, chamou ela e falou assim, por favor, leva o recado. Porque na época, coitados, eles eram muito atrasados, não tinha Wi-Fi, não tinha e-mail, acho que nem Grambel tinha inventado o telefone. Aí Bezerra, tudo isso é simbólico, gente. Aí Bezerra fala para ela, fala, dona Celina, fala para Maria Santíssima que eu estou muito feliz com o convite. Não me sinto digno, mas eu gostaria de fazer um pedido para ela. Mais um, né? Se ela puder me deixar mais um pouco, eu gostaria. Porque como eu poderei ser feliz num mundo ditoso, lembrando das almas que eu amo e que estão sofrendo tanto nesse mundo, aqueles corações que estão nessa escola bendita da terra, em aprendizado, necessitando de apoio, de inspiração, como eu não vou ser feliz se ela me concedesse, nem que fosse um pouquinho de tempo, eu gostaria de ficar aqui na Terra. Em seguida, Celina disse assim, a nossa Mãe Santíssima endereça para você um recado, e ela diz que você que pediu para ficar pelo menos um tempo, você pode ficar o tempo que você quiser, porque você tem mérito suficiente para permanecer aqui. Porque você está nos contando e podendo essa história irradiar para a humanidade inteira, que ninguém pode ser feliz de verdade sabendo que tem alguém sofrendo. Então o espírito superior não está sentado num triclínio romano, no Campos Elíseos, junto com os deuses, num lugar que ninguém faz nada, que é anjo voando para cá, anjo voando para lá. Olha que ambiente mais chato. Espírito superior, os espíritos nobres, puros, eles estão trabalhando. E aonde tem dor, ali que nós vamos encontrá-los. Nós não vamos verdadeiramente nos deparar com eles no território sagrado dos homens chamado ociosidade. Nós não vamos nos relacionar com os espíritos do bem, aonde o que graça é a vaidade, o interesse material, as paixões, embora ali eles também frequentem, quando uma alma desesperada suplica ajuda. Mas enquanto estamos na festa, não precisamos deles. Na verdade é isso. Não é o que Kardec nos fala sobre
a assistência de um espírito nobre, um benfeitor espiritual, para conosco, que estamos na Terra, o chamado anjo guardião, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos essa notícia. Um tratado belíssimo. Os espíritos estão nos ajudando desde antes de reencarnar, durante toda a reencarnação, até no processo de desencarnação. Eles estão 24 horas no nosso calendário, no nosso horário, nos tutelando. Mas quando optamos por não ouvi-los, quando não estamos dispostos a seguir o que a nossa consciência está dizendo, os espíritos superiores não interferem. Espírito benfeitor não tira de ninguém a oportunidade de escolher e colher as respostas. Porque se assim fosse, eles não seriam educadores. Jesus não seria mestre. E, por sinal, nesse período de Páscoa, a Semana Santa, aonde que amanhã, por exemplo, a humanidade inteira estará sendo convidada para lembrar de Jesus. E Ele lembra de nós todos os momentos do ano. Mas estes fatos, estas comemorações, elas são importantíssimas para nos fazer lembrar que nós estamos caminhando sob a tutela dEle. Porque foi Ele quem dividiu o tempo, antes e depois dele. Ele é o marco. Jesus é o paradoxo. Jesus é o modelo que nós devemos nos pautar para que nós possamos compreender a missão que nós recebemos para cumprir. Ele foi mestre. Embora muitos o querem como Deus até hoje. Religiosos brigam entre si para ver quem tem mais poder, quem é o enviado, quem tem condição, quem tem mais autoridade. E Jesus não fala absolutamente nada sobre isso. Jesus fala para nós que Ele é um mestre. Vós me chamais mestre, dizeis bem, porque eu sou. É o versículo que mais me chama a atenção em toda a Bíblia. Está no capítulo 13, no versículo 13 de João. Vós me chamais mestre, dizeis bem, porque eu o sou. Ele é mestre, ele não faz a prova para você. Ele te concede escola. Ele, como governador do planeta, ele te dá a reencarnação. Porque para reencarnar tem autorização, viu, gente? A coisa não funciona só porque papai e mamãe fizeram aquelas coisas, não. Espírito, para reencarnar, ele tem um processo. Tem fila. E diz que a fila anda, né? Nesse mundo nosso, com tanta crise econômica, para a fila andar, está uma luta. Tem que vir nas trompas, a camisinha fura. Aí vem lá do lado de lá no vizinho, né? Aí não vai como filho, vem como neto, né? Aí o filho tem condição de criar, a vovó e o vovô que vai criar, né? Não tem jeito. Olha, a providência divina jamais nos situa uns à frente dos outros, sem uma finalidade definida, sobre uma ótica de educação, de psicologia, de um projeto de evolução em bases que desconhecemos. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aí ele já está dizendo sobre a importância do amor. Ele como fonte do amor. Mas nós como seguidores desse mestre que precisamos aprender a amar. Por isso que ele também disse que nós também somos luzes. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Brilha a vossa luz. Aí o indivíduo está lá, brilhar a luz, como é que é? Eu tenho que vestir roupa branca. Eu tenho que virar santo. Eu tenho que ser católico. Eu tenho que batizar lá na igreja evangélica. Eu tenho que ser espírita, para ser médium.
basta você ser espírito. Ame. Fazer luz é amar. É o que é suficiente. O reino de Deus é das crianças, porque elas confiam e amam. A criança confia no pai. O pai vai consertar o brinquedinho dela. A mãe vai dar leitinho para ela, vai dar uma blusinha de frio, a mãezinha vai dar carinho. A criança confia. Jesus fala que o reino dos céus é das crianças. Ele está falando da criança espírito reencarnado? Não. Embora o espírito reencarnado como criança nos sensibiliza, porque nos faz refletir sobre essa condição de crianças, no sentido de pureza, que se não operarmos com pureza da alma, a gente não concebe Deus. Sem pureza da alma não existe amor. O intelecto nosso mata todo o processo de fertilização da alma. Sabia disso? É o intelecto. Kardec fala que lidar com o médium intelectual é uma tarefa difícil. Porque o médium intelectual quer saber tudo, ele quer questionar tudo, perde a condição de pureza, de se fazer instrumento, como Maria Santíssima um dia disse para o anjo: eis aqui a serva, a pura e imaculada, que os homens discutem até hoje se ela era virgem. Se virgindade ou não virgindade altera o produto espiritual, a essência. Nós podemos rasgar a doutrina espírita, podemos jogar a Bíblia no lixo, podemos... O que vocês vieram fazer aqui? A pureza, ela não está no físico. A pureza não está no ato. A pureza é íntima. A pureza é intenção. Allan Kardec, da primeira à última questão do Livro dos Espíritos, ele toca no assunto chamado intenção. Na hora que tu vai fazer, quando você põe a mão na massa, aqui estará caracterizada a sua habilidade ou a não habilidade. Espiritualmente, nós somos reconhecidos pelo que está acontecendo aqui dentro, não é aqui fora. Tanto que nós temos muitas boas ideias, temos intenções extraordinárias, mas na hora de pôr em prática é uma luta. E nós vamos sofrer pelo que nós fizemos. Entenderam aí o que eu quero dizer? Querem um exemplo clássico? A França vivia um período final do imperialismo, da monarquia, os homens sofriam, a plebe tinha fome, estávamos cansados de um sistema que, em franca decadência, gritamos por revolução. E a Revolução Francesa, ela é o símbolo de todos os processos de mudança que aconteceram pós e que irão acontecer ainda. Porque a revolução, que no nosso caso é a revolução espírita, moral, mas todas as revoluções elas se caracterizam por um desejo de mudanças. E na essência a Revolução Francesa trouxe para nós uma reflexão que sintetiza todas as necessidades nossas de mudanças quanto espíritos e como cidadãos. Que é a necessidade de operar, de sentir, de viver na igualdade. Ninguém pode ser feliz com a desigualdade, em todos os sentidos, inclusive espiritual. Igualdade. Liberdade. O que trancafia o homem? O que mata? A não ser a ignorância. Nós queremos nos libertar da ignorância.
Por isso é que Jesus fala no seu Evangelho, no capítulo 8, no versículo 32 de João, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas das doenças, muitos dos problemas que nós nos deparamos conosco mesmo, com o próximo, ou na relação com o próximo, se pauta nessa cadeia, nessa treva chamada ignorância. E ninguém pode ser feliz sem fraternidade. Então, o igualité, fraternité e liberté é base. Mas como nós operacionalizamos isso na França há 240 anos atrás? Nós gritamos, mas na hora de pôr em prática, nós instauramos o Tribunal da Inquisição e milhares de pessoas inundaram as ruas de Paris de sangue. Ou seja, o ideal é nobre. Os princípios têm a ver com essa necessidade nossa de mudanças espirituais. Mas na hora de pôr em prática, nós vamos demonstrar qual é o nível espiritual que nos encontramos. Por isso é utópico essa ansiedade de perfeição que nós temos quanto sociedade. É utópico. Nós queremos o perfeito lá fora. E, na verdade, nós precisamos de compreender que a perfeição ela tem que ser trabalhada no universo que te compete. E esse universo no qual és convidado a ser rei se chama o seu mundo íntimo. Jesus não veio para a terra, embora seja o governador. Ele não veio para a terra para ser rei dos reis da terra. Mas ele é rei soberano dos espíritos. Por quê? Ele tem um reinado, séquito, exército, como a gente concebe aqui na terra. Os espíritos se organizam no mundo espiritual por afinidade. Afinidade no ideal e afinidade nos sentimentos. É assim no mundo espiritual. Como é que é o nome da senhora? Sim. Kátia. Kátia, por isso é que lá em nosso lar, as organizações funcionam de uma forma esplendorosa. Quer um exemplo? Dia de domingo, lá no nosso lar tem almoço também. Aí o que acontece? As famílias se reúnem, e lá a harmonia é um negócio extraordinário. Aí tem o almoço. Aí depois do almoço, o pessoal sai das casas para passar uma tarde de domingo ali no Lago Azul, escutando aquelas músicas, aquelas harmonias extraordinárias, etc, etc. Aí costuma, dona Cátia, a Soni, quando vivia no mundo espiritual, ela chegava na casa dela, porque eles almoçaram, foram para o Lago Azul e não arrumaram a cozinha. Aí, quando elas voltavam, a família dela, voltava, tem que arrumar a cozinha, porque amanhã é segunda-feira. Aí, quando chegava lá, você lembra disso, Soni? A cozinha toda arrumada e a vizinha: ô, Soni, hoje sou eu que vim aqui, porque a sua família é maravilhosa, eu amo todas vocês. Aí a Soni: mas por que você fez isso? Não precisava. Aí a Soni falava para o marido: agora você conversa com ela, porque eu que vou para a casa dela lavar a vasilha da casa dela. Então é uma troca de valores, de experiências, de sentimentos extraordinários. Então, no mundo espiritual superior, os espíritos se reúnem por afinidade. Então, Jesus é o coordenador de uma falange que nós não temos condições de mensurar o tamanho dela, de espíritos que lidam com esse projeto que ele é o coordenador. Mas é uma causa despersonalizada, porque todos estão imbuídos da vivência do Evangelho, que no dizer dos espíritos, e hoje nós espíritas podemos ter a alegria de ter essa revelação nas nossas mãos, o Evangelho é o código de comportamento dos mundos.
Então, lá em Plutão, lá no Sol, lá em Andrômeda, eles estudam evangelho. Porque é uma proposta universal, de vida. Por isso é que Jesus disse assim: eu vim para que tenhais vida. Vida em abundância. Ele não se limitou a falar vida. Vida e vida em abundância. Aí a gente está assim, graças a Deus ele veio. Vem cá, Jesus, que eu vou te abraçar. Nós estamos personalizando o que ele está dizendo. Nós estamos criando ou buscando uma relação de indivíduo para indivíduo, que ele tem autoridade. Mas não é isso que ele espera. Ele não quer seguidores. Na essência, Jesus não está esperando que a gente faça uma fila indiana, americana, inglesa, portuguesa, para ficar atrás dele, com uma imagem adorando e mostrando para todo mundo que somos seguidores dele. Não é essa a expectativa. Ele quer, na verdade, que a gente se desvincule dele. Por quê? Por amar, ele quer a nossa liberdade. Ele não pode conceber prisão. Ele não pode dizer: porfiai pela porta estreita, porque ela vai te levar à perfeição. A porta estreita é de abrir mão, é do sacrifício. Porque se optardes pela porta larga, vocês irão se perder. Né? A porta larga. E a porta larga é chamativa. Então a gente pensa que a porta estreita é ele que está lá, e a gente vai lá, vamos renunciar a um monte de coisa para a gente ficar amigo dele. Não é isso. Embora, quanto mais nos libertemos, é paradoxal, quanto mais nos libertarmos, mais sintonia teremos com ele. Entenderam aí? Por isso é que Paulo de Tarso dizia assim, certa feita, ele preso, os espíritos se materializaram, foram na cadeia, abriram a cadeia e falaram para o Paulo: Paulo, pode ir, os soldados estão dormindo. Ele disse: não, eu prego o evangelho em cadeias. Olha que extraordinário o que o Paulo está falando. Eu não quero a liberdade no mundo para permanecer trancafiado nas minhas questões pessoais. Eu quero viver o evangelho na cadeia do mundo, porque na cadeia do mundo é que eu vou me libertar para a espiritualidade, para o infinito, para a imortalidade, entenderam? Em outras palavras, a gente está no meio do drama. O Chico Xavier nos faz pensar sobre isso. Não vou falar nada que eu preparei. Não é para falar. Já entendi tudo. O Chico Xavier, com seus traços de mãe, com a sua conduta amorosa, delicada, aonde, inclusive, nas más línguas, ele era tido até como homossexual, porque, na verdade, o espírito não tem sexo, mas o espírito não é assexuado. Então nós, como espíritos, nós vamos desenvolvendo os nossos potenciais sexuais, com polaridade masculina, com polaridade feminina. Então nós afirmamos aqui na última semana, só para não dizer que eu não falei das flores, embora eu vou falar das flores muito rapidinho, tá bom? Porque eu sei que ela está sendo pressionada ali, que o Casalberto não cumpriu de novo o que prometeu. Então você reencarna com experiência num corpo de homem, num corpo de mulher. Isso tem uma organização, isso tem um planejamento, certo? E existem os processos que se repetem para que haja uma fixação de caractere. Então hoje você está numa linha reencarnatória masculina, para que você desenvolva as características, as habilidades, que a experiência como homem vai te favorecer, e também nas experiências femininas, com o corpo de mulher, vai te oferecer. Por sinal, é uma bênção no corpo de mulher,
Porque a mulher vive o que o homem não pode viver. A concepção. É extraordinário. É belíssimo. É divino. Enfim. Mas existem momentos em que você é convidado para migrar de polaridade. Isso se dá dentro de um planejamento de evolução espiritual. Então, quando nós encontramos um espírito que está reencarnado num corpo de homem, como foi o caso do Chico Xavier, não precisa de gastar muito tempo conversando com o Chico, ou vendo vídeos do Chico, para você identificar que ele não era um homem brutamonte como é Carlos Alberto. É uma alma que, desde criancinha, aprendeu a pintar em paninhos, em bordar junto com as irmãs. Quando criança, adolescente, ele era o escolhido pelos amigos para escrever as cartas de amor para as namoradas. O Chico, com aquela ternura, com aquele jeito todo especial, foi crescendo, virou um rapaz, e um rapaz muito sensível. Então, numa visão limitada e preconceituosa, ele era tratado como... Antigamente falava muito isso, né? Afeminado. Né? E depois isso tomou outras conotações, inclusive pejorativas. E, nos dias atuais, poderia-se até aventar a possibilidade dele ter uma orientação, que é uma outra coisa. Uma orientação sexual como homossexual, ou como transexual, seja o que for. Estou colocando de uma forma bem superficial uma ideia, certo? Mas fica claro para a gente que o Chico reencarna nesse corpo de homem, como ele mesmo disse, me devolve um papel, como ele mesmo disse, que numa entrevista que ele deu ao Pinga Fogo, em 1971, em que muitas vezes o espírito, ele fala dele mesmo, um espírito de mulher reencarna num corpo de homem para poder exercer um mandato, uma missão. Aí ele usa até uma ideia peculiar, ou muito próxima do dia a dia, no campo educacional. Aí ele fala assim, por exemplo, este espírito vai ter uma tarefa na área da educação. Será um professor. Se ele reencarna com um corpo de mulher, imaginemos, nasceu Chico no dia 2 de abril de qual ano, gente? Você sabe? 1910. Naquela época o Brasil era preconceituoso, machista. Hoje não é mais, não é isso, Dora? Já melhorou bastante, não já? Como a mulher era tratada antigamente? Isso eu estou colocando só numa ideia muito rapidinha. Porque, na verdade, o Chico teve essa missão de vir exercer a mediunidade, e a faculdade mediúnica dele era tão especial, ele era tão sensível, ou a tarefa exigia tanta sensibilidade, que não teria condições, dentro de um princípio que a espiritualidade entendeu, de ser, por exemplo, um homem com uma alma masculina, num corpo masculino, que iria dar conta do que o Chico deu. Porque foi uma vida de renúncia em todos os sentidos, inclusive da orientação sexual. Essa semana, um amigo nosso que veio aqui à casa uma vez, de nome Paulo Neto, escreveu um artigo muito interessante. Quem se interessar, no final eu passo o endereço. O artigo é intitulado Chico Xavier jamais foi homossexual. Depois eu passo para você, Eduardo. E ele escreveu de uma forma muito inspirada para mostrar, trazendo várias entrevistas, vários momentos da vida do Chico, em que ficou caracterizado nos próprios depoimentos do Chico, como certa feita ele disse para um jornal aqui de Belo Horizonte, quando perguntaram se ele era homossexual. Ele disse, eu sou, mas não pratico. Ele estava querendo dizer o quê? Que
a pergunta que foi feita para ele foi capciosa. E ele respondeu de uma forma muito objetiva, muito sutil e sem dar margem para que a conversa continuasse. Porque, diga-se de passagem, não foram poucas as pessoas que se aproximaram para, na boca miúda, tecer algum comentário ou criar alguma situação jacosa para colocá-lo numa situação difícil. Interessante, porque ele, o Chico, no meio dos espíritas, ele estava diante de muitos intelectuais que muitas vezes se aproximavam dele para tentar colocá-lo na parede, para espremer o máximo que eles pudessem para verificar, primeiro, a autenticidade mediúnica, a veracidade dos fatos, e, ao mesmo tempo, colocar em xeque a vida pessoal, não é? Porque as trevas, elas se organizam para tentar, de uma forma ou de outra, desautorizar a luz. Então, aonde que acende luz, não tenho dúvida que a treva se aproxima para tentar jogar pedra e quebrar essa lâmpada, e essa lâmpada deixar de fazer luz. Por quê? Porque a luz incomoda a treva. A verdade nos deixa muito inseguros. Porque aonde que se faz verdade, naturalmente ilumina o que tem sujidade. Abrindo um parêntese, o nosso tempo, esse período do século XXI, nós estamos no ano de 2018, se nós colocarmos um óculos, abrirmos a porta de casa, óculos para quem tem miopia, né? E olharmos para o lado de fora de casa, a gente vai ficar em pânico. Porque o mundo está de perna para o ar, não é assim que a gente costuma dizer? Meu Deus, mas não para de chegar notícia ruim. Porque, na verdade, nós estamos querendo procurar uma luz exterior que, na verdade, nós devemos compreendê-la como proposta, como essência da manifestação da espiritualidade para os tempos atuais. O que eu quero dizer com isso? Por que nós estamos estudando doutrina espírita? Porque nós queremos compreender o que está acontecendo. E compreender o que está acontecendo, naturalmente, nós vamos nos deparar com a nossa realidade espiritual. E quanto mais luz se faz, mais compreenderemos que tem muita treva aqui dentro. A luz, na verdade, é acender um holofote e a gente vai ver tudo que está desorganizado aqui dentro. Certinho? Só que o que está desorganizado aqui dentro vai ter reflexos lá fora, como o que está desorganizado lá também indica o tanto que nós precisamos de melhorar. Quando nós começarmos a mudar o foco das nossas atenções no que remonta ao mundo lá de fora e passarmos a dedicar, a prestar atenção na luz que está irradiando e mostrando o que nós precisamos de aprimorar aqui dentro, a nossa conduta para com o mundo lá de fora vai modificar. Nós vamos compreender que os espíritos estão acendendo um grande holofote para a humanidade inteira. Por isso é que a justiça, hoje, está lutando contra a impunidade. A polícia está cada vez mais se aprimorando para ajudar no que remonta às dificuldades da sociedade, da segurança. Por mais que está faltando dinheiro, mas os profissionais da saúde estão lutando a duras penas para conseguir atender o povo. Então, resumindo, os professores têm que falar da Dora. A Dora é a delegada dos professores. É ela que representa todos esses sacerdotes de Jesus. Dora tem 400 filhos na rede pública. Minha filha, você faz luz todo dia que sai de casa. Ou seja, todos nós estamos, de alguma forma, sendo convidados para mudar. Se você não tiver essa visão, você vai ser engaiolado, aprisionado, mortificado por todas as confusões que estão lá fora. Você está comprando uma mentira. Porque a treva, ela não está aumentando. Na verdade, a luz é que está mostrando o que sempre existiu. E os espíritos que precisam da oportunidade estão reencarnados.
em todos os setores da sociedade. As portas do umbral foram abertas. O Chico Xavier, em 1950, disse isso para amigos. Ele estava na cidade do Rio de Janeiro, por coincidência. Era uma época de carnaval. Eles pararam de frente a uma banca de jornal e tinha lá algumas notícias sobre o carnaval. O Chico parou, olhou e falou para amigos assim: vai chegar um tempo em que as portas do umbral vão se abrir. E isto que a gente está vendo nos jornais não vai representar a realidade que vai campear no mundo. Muito sofrimento vai se espalhar como água que é solta por um dique e que vem avassalando, e as pessoas vão ter medo de sair de casa. Isso foi na década de 50. O que a gente está vendo aí fora? Então, na verdade, a luz está se fazendo. Nunca se falou tanto de espiritualidade como agora. A internet é um advento, é uma ferramenta que Allan Kardec pensava, de alguma sorte, sobre um mecanismo que pudesse fazer com que o espiritismo chegasse para a humanidade inteira. Aí Allan Kardec mandou publicar os livros, escrevia cartas. Imagina como tudo era vagaroso. Hoje, amigos, existem milhares de pessoas amadas, queridas, que nós respeitamos profundamente, que estão acompanhando o estudo dos seus lares neste momento. E tudo que está acontecendo aqui vai ficar gravado, para que as outras pessoas, no tempo e no espaço, venham acessar a estas singelas colocações que nós estamos fazendo. Então, Chico Xavier reencarna como uma mãe que vem ao mundo para adotar filhos. Porque ela era, ou ela é santificada, Chico Xavier é uma alma pura. Não. O Chico Xavier é um espírito que assumiu um compromisso com Jesus e se comprometeu a abrir mão da sua sexualidade, da condição de constituir uma família, de reencarnar num corpo que ele nunca sentiu ser dele. Tanto que ele falou para Arnaldo Rocha certa feita: Naldinho, quando eu desencarnar, a primeira coisa que eu vou pedir de volta é meu corpo. Porque é um drama para aqueles que estão vivendo num corpo sentindo que aquilo não é dele. Imagina uma mulher olhando para o espelho e vendo um corpo de homem. É uma agressão. Ou o contrário. Agora, tudo isso está acontecendo num campo, num comprometimento individual, como uma oportunidade que o espírito vai tendo de começar a flutuar e se preparar para viver outras experiências. Por isso é que nós vamos encontrar aqueles que estão na fase de transição, que se sentem tanto homens quanto mulheres. Alguns têm os dois sexos. Isso, para o intolerante, para o ignorante, é uma aberração. O que caracteriza um total desconhecimento do que vem a ser providência divina. Oportunidades extraordinárias para que nós, um dia, cheguemos numa condição de não ficar preso às expressões corpóreas, de não trancafiarmos a nossa vida nas expressões sociais, não sermos escravos da opinião dos outros, não estarmos sujeitos ao que a moda define, como comportamento, como roupa, como cabelo. Nós vamos chegar num tempo em que nós vamos não mais nos preocuparmos em ter posição, em ter aparência, em ter dinheiro, em ter amigo, em ter família. Porque esse ter, ele dilui, ele não tem vida própria. Nós vamos chegar na condição, um dia, de nos voltarmos para sermos espíritos, sermos felizes, sermos eternos, não viver na terra
uma experiência humana e de vez em quando a gente tem uma experiência espiritual. Aí eu vou lá no centro, faço um culto, faço uma oração, amanhã é sexta-feira da paixão, aí eu não como carne. Vamos chegar a um tempo que o amor vai nos libertar e nos fazer. E naturalmente seremos conquistadores, vitoriosos sobre nós mesmos. Aí reinará a paz. O Chico Xavier me dê mais 2 minutos na expressão de Divaldo Pereira Franco, no livro Conversando com Divaldo 2, Divaldo diz assim: Chico tinha uma sensibilidade feminina para a beleza, para todas as coisas. No entanto, era uma retidão masculina incomparável. Ainda me lembro do caso de um repórter do Diário de Minas que foi entrevistá-lo. Ele estava na sua casa, relativamente modesta, e ela, com aquele caráter dos jornalistas da imprensa marrom, começou a julgar o Chico, a entretecer reflexões pejorativas. Ela, a repórter, tinha visto na televisão e alguma coisa nele havia levado a mente devasta da periodicista a fazer uma imagem que não correspondia à realidade do Chico. Súbito, um perfume invadiu a sala. São as palavras dela, disse o Divaldo. Eu tenho esse jornal. E naquele momento em que o perfume se espargiu no ambiente, ela disse assim: aquele, falando do Chico, usando uma expressão chula, está se perfumando como se fosse mulher, para poder naturalmente exibir as suas faculdades femininas. Nesse momento, Chico vai chegando à sala suavemente. O Divaldo diz assim: nesse tempo ele oscilava, pois era gordinho. Ele olha para ela e lhe diz: quero te dizer, minha filha, que eu sou virgem. Eu sou um ser sexualmente intocável. O que você pensa de mim nada tem a ver com a realidade que sou. Minha filha, o perfume que você acaba de sentir é naturalmente um perfume feminino. Porém, quem espalhou o perfume nesse ambiente foi Sheila, esse espírito maravilhoso que veio agradecer, jornalista querida, a sua gentileza de me visitar. Agora, se você quiser, pode fazer a sua entrevista que eu estou à sua disposição. Na hora que ela falou do perfume, Chico estava em outro departamento da casa. E essa repórter saiu de lá tendo a oportunidade de refletir que as aparências enganam. Que muitas vezes a gente vê a forma, ou na maioria das vezes a gente vê a forma, mas nós não temos sensibilidade ainda para detectar o que está na essência, ou o motivo que aquela forma se apresenta. Nós encerramos a nossa noite com Jesus, na narrativa de Marcos, no capítulo 13, no versículo 33. Jesus diz assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo da descoberta, o tempo do amor, ou quem sabe,
o tempo de testemunhar. Sem testemunho, seremos como folhas ao vento. Somos guiados para lá e para cá. E algum dia uma vassoura vai nos recolher e, quem sabe, jogar numa lata de lixo ou lançada ao fogo para se transformar. Reflitamos para aprendermos a nos posicionar, nos responsabilizar e definir, afinal de contas, o que nós viemos fazer na Terra. Brincar? Fazer turismo? Ou nós estamos aqui para agir como espíritos que estamos transitoriamente e de uma forma muito rápida vivendo uma experiência humana? Porque a nossa destinação, a nossa casa, é a casa do Espírito. É a casa do Senhor. Que Jesus nos abençoe. Que amanhã, no dia que a humanidade relembra a crucificação, a paixão do Cristo, possamos tirar alguns instantes para admirar os feitos, tirarmos as nossas conclusões do motivo que ele passou por tudo aquilo. E eu não tenho dúvida que nós poderemos, destas lições, sairmos confiantes que nós também podemos, que nós também devemos amar e viver o amor em todos os seus sentidos, inclusive a da paixão, da cruz. Bezerra de Menezes encerra a nossa noite dizendo: não se pode pensar em cristianismo sem valorizar a crucificação do Senhor. A crucificação, pessoal. Tenham todos uma boa noite. Nossa, que lição.